Fala pessoal, aqui quem fala é Carlos Peixoto e neste vídeo vamos resolver mais alguns desafios de Code Challenge em Ruby. Então fica ligado aí. Vamos resolver aqui esse problema, né? O problema Majority Element. Então, dado um array, né, de números tamanho m, retorne o elemento majoritário. O elemento majoritário é o elemento que aparece mais do que n sobre 2 vezes. Você pode assumir que o elemento majoritário sempre existe no array. Então aqui os dois exemplos. Se a gente tem uma sequência de arrays aqui com 3, 2 e 3, o elemento que aparece mais vezes é o número 3. E nesse segundo exemplo aqui, ó, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2 é o elemento 2. Então o que a gente pode utilizar aqui para resolver esse caso? A primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Tem um método em Ruby chamado tally. Ele vai retornar um hash contendo, no caso aqui, cada número e a quantidade de vezes que ele aparece no array. Então a gente pode pegar o resultado disso aqui e utilizar a função maxBy. E aqui passar um bloco. Como é o hash, a gente tem o k e o v. E a gente vai retornar aqui no caso, o valor. Que aqui do hash vai ser o número e o valor é a quantidade de vezes que ele aparece. Então a gente vai pegar o que tem mais. E aqui só retornar o primeiro elemento, né? Primeiro vamos executar aqui. E vamos ver aqui nosso 3, 2, 3 e 3. Okay. E o outro caso também que tinha lá. Ok. Agora vamos submeter para ver o que acontece. Aqui, ó, aceito. E aqui a gente ficou, né? A gente na realidade venceu os 65% dos usuários com Ruby. Então esse foi o primeiro teste que a gente realizou aqui. Agora temos esse outro problema aqui, que é a melhor hora para comprar e vender uma ação, né? A gente vai ter um array de preços, onde cada preço está relacionado a um dia, né? A sua posição aqui no dia. A gente quer maximizar nosso retorno, nosso lucro, escolhendo um dia para comprar e um dia para vender no futuro. A gente tem que retornar esse lucro máximo, né, que a gente pode alcançar através dessa transação. Se por algum motivo a gente não conseguir alcançar esse valor, esse lucro, a gente retorna zero, né? Aqui o exemplo aqui, ó, a gente tem o preço 7, 1, 5, 3, 6 e 4. No caso aqui, o máximo que a gente consegue é 5. Que seria o que? Você comprar no segundo dia aqui, ao preço de 1, e vender no dia 5, ao preço de 6. Então seu lucro vai ser 6 menos 1, 5. Tem que só prestar atenção aqui que a gente não pode comprar no dia 1, no dia 2, aliás, e vender no dia 1, né? Porque tem que ser no futuro sempre. Então a gente sempre tem que olhar para frente no array. Um segundo exemplo aqui, só para a gente fechar isso, se a gente tem esses preços aqui, a gente não, no caso, não tem nada para retornar de lucro. Vai ser zero. Porque não vai ter nenhum dia que a gente compra. Por exemplo, a gente vai comprar aqui a 6, não vai vender abaixo disso, certo? Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode começar inicializando aqui nosso profit com 0, certo? E a gente retorna ele. Agora a gente vai fazer o que? Vai varrer o nosso array, né, para identificar o dia de vender e o dia de comprar. A gente pode também inicializar com o primeiro elemento do array aqui. Então, price current, que ele vai ser o que? O primeiro elemento do array, certo? Agora a gente vai fazer a varredura nos dias posteriores, né? Então aqui a gente vai de 1 até menos 1 each.
do. E aqui vamos chamar de price o elemento, ok? A primeira checagem que a gente vai fazer é o quê? Se o elemento posterior, que no caso aqui é o price, ele for menor do que o nosso preço corrente, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar o nosso preço menor, né? No caso, price current vai ser igual ao price. Mas se ele não for menor, aí no caso a gente pode até botar uma condição assim. Mas se ele for maior, né? Se o price for maior do que o price current, aí a gente pode atualizar nosso profit. O profit, ele vai ser o que? O nosso profit atual, ou no caso aqui, price menos price current. A gente está fazendo a diferença aqui para a gente saber nosso lucro, né? E vai ser o valor máximo desses dois. Então é isso aí. Está finalizada a nossa lógica. Agora vamos checar para ver se está de acordo aqui. Maximizar aqui a tela de resultado. Olha. Fomos aceitos nos dois casos de teste aqui. Vamos agora submeter o nosso código para ver se ele passa nos outros casos de teste também. Ó, ele foi aceito. E ele também, ó, venceu 75% dos usuários com Ruby, a nossa lógica. Então é isso, resolvemos mais um Code Challenge. Vamos aqui a mais um problema. Agora a gente tem um problema aqui de converter um número romano para inteiro. Os números romanos eles são representados por estes símbolos aqui, né? I, V, X, L, C, D e M. E aqui são os respectivos valores deles. O que a gente tem que entender aqui nos números romanos, se você ainda não conhece? Por exemplo, número 2 são duas letras I para ser transformado em romano. Agora, se for o número 12, por exemplo, você vai utilizar o X, que é o 10, e mais duas vezes a letra I, para fazer X mais I, como se fosse 10 mais 2, e assim sucessivamente. Agora, um detalhe que a gente tem que perceber é o seguinte: ele sempre vai do que tem maior valor para o menor valor, sempre da esquerda para a direita. E tem um detalhe aqui, ó, por exemplo, o número 4 não são 4 Is. Ao invés disso, o número 4 ele é escrito com IV. Ou seja, aqui a gente tem uma ocasião em que uma letra com um peso maior, né, no caso V, veio depois de uma letra com um peso menor, que é o I, no caso. Então, nesse caso aqui, ao invés de a gente adicionar 5, nós vamos subtrair 1 de 5, que vai ser o 4. E a mesma coisa acontece para o número 9, que vai ser escrito como IX. Vai ser 10 menos I. Aqui são os casos, né? No caso são 6 instâncias, né? Onde a subtração é utilizada. Quando a gente coloca o I antes do V, para se tornar, no caso, 4. E o I antes do X, para fazer 9. A mesma coisa, o X antes do L, para fazer 40. E o X antes do C para fazer 90. E aqui a gente tem exemplos, né, dos casos de teste que a gente pode encontrar. Por exemplo, aqui, ó, se tiver I, a gente vai converter em 3, então o resultado vai ser 3. LV, I, vai ser 58. E esse último aqui, MCM, XC e V, vai ser 1994. Então vamos lá para o nosso código. Então eu posso criar aqui um hash.
Esse é o nosso hash. Segunda coisa que a gente vai fazer aqui é inicializar, né, o nosso resultado aqui com o valor 0 e retornar ele no final. Vamos percorrer nossa string S caractere a caractere para verificar qual o seu valor. E aqui tem um detalhe importante, é que a gente sempre vai verificar o elemento posterior para saber se ele é menor ou é maior. Porque se for o elemento posterior for maior, a gente vai ter que subtrair ao invés de somar. Entendido? Então a gente pode fazer uma construção aqui desta forma. Ponto chars, certo? Vai transformar a nossa string em um array de caracteres. E aqui a gente pode utilizar o each with index, que a gente vai ter o elemento corrente e vai ter o index. Pronto. Agora vamos criar nossa lógica. A primeira parte a gente vai ter que verificar o que? Primeiro é se o elemento posterior ele existe. Então, se ele. E além disso, a gente tem que ver também se o valor do elemento corrente, acessando nosso hash, é menor do que o nosso hash, novamente, vai ser S IDX mais 1. Se isso acontecer, o nosso número vai ser menos igual ao número romano atual, certo? Se não for, a gente vai somar ao invés de subtrair, certo? Vamos agora executar nosso caso de teste. Olha aí, foi aceito 3, 58, 58 e 1994, 1994. Então vamos submeter nosso código aqui. Aqui está nosso resultado. Concluímos com 82 milissegundos, né? E batemos aí quase 70% dos usuários que estão usando o Ruby. E chegamos ao final deste vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, né? Se tiver alguma sugestão também, crítica, dúvida, deixe seu comentário. E espero que você tenha gostado. E lembra de se inscrever para ser notificado dos próximos vídeos que virão por aí no canal. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.